surf como agente transformador de comunidades litorâneas e o poder do esporte em iniciativas sociais sustentáveis. A gente já ultrapassou a média das 100 pranchas, né? Fácil, mas o incrível é que os multiplicadores também têm feito muitas pranchas, né? Pelo Brasil e por aí afora, né? Porque a gente tem multiplicadores no Peru, no Chile, na Colômbia, Estados Unidos, na Austrália. Então isso está se difundindo, né, pela internet, que é muito mais fácil a comunicação hoje em dia, né? Vem se difundindo essa técnica de fazer prancha de garrafas PET. Né? Então eu achava que era um bicho de 7 cabeças, mas não é. Parece difícil, assim, mas depois que você pega ali o jeitinho, você acaba aprendendo bem fácil a fazer a prancha, não tem erro. Qualquer um faz. Eu fiz, qualquer um faz. A prancha ecológica já conquistou 14 estados brasileiros e o exterior e tem levado educação ambiental a crianças e adultos. A primeira prancha que eu fiz lá no Havaí foi muito engraçada, porque ela ficou bem feinha, né? Vamos dizer assim, esquisita. E aí eu fui para o mar, eu fui escondido, eu fui por trás das buchas assim, de árvore para ninguém me ver. Né? Porque todo mundo com as suas pranchas lindas, maravilhosas, polidas, e eu com a minha pranchinha de garrafas PET, né? E eu fiz só para ver se ela boiava, flutuava. E acabou que eu remei, dei uma boa remada na prancha, e entrou algumas ondinhas, era verão, naquela época as ondas eram pequenas, e eu consegui surfar. Isso para mim foi o máximo, foi como se eu tivesse surfado a primeira onda na minha vida. E aquilo ali, dali para frente, começou a virar um vício. Todo mundo queria tirar foto da prancha, os japoneses, os americanos, e aquilo ali virou uma febre. Então eu fiz duas pranchas e hoje em dia estão expostas no museu lá no Havaí. Falou para mim que tinha feito remadas lá no Havaí, então todo mundo... A gente até brinca que a prancha parece um alienígena, assim, que quando a gente chega todo mundo quer olhar, todo mundo quer ver, né? Então ele sentia isso lá e quando nós fizemos aqui, a gente já sentiu em primeiro momento, quando saímos na praia levar meus filhos para surfar, todo mundo queria ver, todo mundo queria tocar. E eu falei para ele que era uma forma que a gente tinha, né, de poder mostrar os problemas que o lixo vem causando no planeta. No programa de hoje, a inovação a partir de uma ideia simples, os resultados de um projeto social que tem apoiadores no mundo todo e a comprovação de que mesmo com poucos recursos financeiros, é possível conquistar parcerias e mudanças permanentes de comportamento. O Sustentar deste domingo está começando agora. As pranchas ecológicas são feitas de garrafa PET, um material muito comum, mas nem sempre descartado de maneira correta. Com cola, tubos de PVC, espumas de EVA e resíduos plásticos, o lixo virou arte nas mãos certas e despertou uma alternativa muito eficiente. Eu comecei a surfar com 11 anos de idade, né? E senti já logo a presença da natureza, né? Na água que te envolve, aquela coisa toda, né? As areias, as plantas, os peixes, né? Então, aquilo ali para mim começou já a vida da natureza, né? Eu sempre, desde criança, tive uma ligação muito grande com o meio ambiente, né? O pessoal brincava de casinha, construção, e eu brincava com as plantas, né? Eu sempre fui o jardineiro na brincadeira, né? Então eu sempre gostei muito de plantas, animais, né? E depois, com o tempo, fui crescendo, fui competidor, surfista competidor por muitos anos, né? E aí fui para o Havaí com 30 anos de idade, por onde eu morei por 7 anos e meio lá. E por necessidade espiritual vim embora, por alguma coisa me chamava, talvez esse trabalho aqui, né? Junto da comunidade, familiares, né? E lá eu inventei a prancha de garrafa, porque o que acontecia? Lá na minha cidade, onde é Porto Alegre, né? Eu sempre via no início, quando as garrafas eram vidro e foram trocadas por plástico, quando chovia, eu via aquelas garrafas descendo no arroio dilúvio, descendo as ruas, e eu dizia, puxa, uma boa flutuação, né? E depois as garrafas começaram a invadir os mares, os lagos, todo lugar que a gente ia, a gente via garrafas boiando. Eu disse, a gente tem que fazer alguma coisa com isso, né? Alguma coisa que desperte a atenção, né, das pessoas. Quando nós nos conhecemos em 2011, ele tinha recém voltado do Havaí. Ele morou durante 7 anos lá e ele construiu a prancha lá, ele inventou a prancha lá, no Havaí. Quando ele retornou para o Brasil em 2011, que nós nos conhecemos, ele falou, sabia que eu fiz uma prancha de garrafa PET lá no Havaí? Eu falei, como assim? Cadê isso?
Daí ele falou, tá lá. Daí eu falei, então vamos fazer uma prancha aqui para ver como é que funciona. E ele tinha deixado lá, ele não tinha o projeto ainda, assim, sabe? Mas ele tinha a prancha. Então, quando ele fez uma prancha, eu juntei 88 garrafas e nós fizemos a primeira prancha. Quando eu vi que ela funcionava e as pessoas estavam querendo ver, saber, eu falei para o Jairo, a gente tem que montar um projeto em cima das pranchas de garrafa. E foi assim que tudo começou. Eu morando lá, né, a gente começou a bolar essa tal de prancha de garrafa, né, que até então eu não sabia que ia dar certo. Então eu fui atrás de cola, de todo o material, né, para expandir as garrafas, pesquisei na internet e eu achei a cola ideal e do jeito que eu fiz a primeira prancha, até hoje é feita no mesmo molde, né? Então é o mais simples possível, qualquer um pode fazer em casa, sai super barato fazer uma prancha de garrafas, né? Então foi esse o jeito que a gente fez para dar mais uma vida extra para essas garrafas PETs aí que a gente encontra na natureza. A gente tem a prancha de surf, né, que é em torno de 45 a 50 garrafas que vão, e o stand-up paddle, que vão em torno de 90 a 110, 120 garrafas, dependendo a gente tem até pranchas com 130 garrafas, né? Então depende da pessoa, quantos quilos que ela vai pesar e tudo, e a prancha vai sendo adaptada conforme a performance de cada um. Daqui a pouco, como a curiosidade das crianças levou o projeto a avançar um segundo passo com palestras em escolas. Para a invenção criativa, a Praia da Barra e a Lagoa, em Garopaba, litoral catarinense, não bastaram e a iniciativa foi além mar. O casal se uniu ainda mais, ganhou espaço nas instituições de ensino e a educação ambiental também passou a cativar os estudantes. A palestra como a gente faz, é um pouco teatral, né? Então a gente conta histórias da natureza, mostra como se faz a prancha também e fala, né, de aventuras que eu já passei quando era criança, junto ao mar, junto às árvores, né? Que contam bastante e depois é um aprendizado para a vida toda, né? Que eu uso até hoje, eu passo para eles e eu espero que eles prestem sempre atenção, né? A gente, sempre nas turmas, a gente consegue encontrar as pessoas que são os grandes inventores do futuro, os médicos, e a prancha traz para eles um despertar novo, né? De que tudo é possível. E ele, como já é muito apaixonado por crianças, eu tenho 2 filhos e hoje ele se tornou pai deles também, assim, né? Me ajuda a criar e tudo. Eu vi que ele tinha um dom com crianças. E daí eu falei para ele, por que a gente não entra dentro das escolas para falar sobre a prancha e já com esse dom que ele tinha em relação a atrair as crianças para perto dele, porque ele tem, isso é dele mesmo. E quando a gente vai nas escolas, a gente já vê, né, que as crianças querem pular no pescoço dele. Então, na primeira escola já foi isso. Daí eu falei para ele, vamos levar esse projeto para o mundo. E é isso que a gente está desenvolvendo e fazendo. Tudo é programado na vida da gente, né? E eu acho que eu estava me atrasando de vir de lá para cá, do Havaí, né? Porque quando eu cheguei aqui, na primeira semana eu já conheci ela e me apaixonei. Então, a gente começou a namorar e aí logo 2 semanas a prancha já estava pronta. Então, como o processo é rápido, né? E logo em seguida já estava dentro das escolas e o projeto já tem quase 5 anos, né? Então, desde o tempo que eu conheço a Carol, a gente começou junto esse trabalho que está alavancando cada vez mais, né? A gente chegava numa comunidade e perguntava se podia fazer a palestra, trocava por hospedagem, alimentação e fizemos 45 dias, 4 estados. Fomos daqui de Garopaba até o Rio de Janeiro fazendo esse trabalho. E aí a gente começou a criar um vínculo, uma família que a gente chama, né? Porque cada pessoa que recebia o nosso projeto indicava para alguém. Então, a hora que a gente viu, assim, já tinha tomado conta do Brasil inteiro e várias pessoas de São Paulo. A gente foi até para o Amapá, para você ter uma ideia. Então, foram assim, né, indicações e às vezes uma prefeitura contratava, às vezes a gente ia porque a comunidade precisava muito daquele trabalho. Em São Paulo mesmo, a gente tem um histórico lá que a equipe que está fazendo as pranchas já está recebendo da Prefeitura de São Paulo para fazer as pranchas e levar as crianças. Então, esse projeto está gerando renda em alguns lugares do país, né? E não só aqui no Brasil, mas fora. Nós temos o Niel Terme, que é um profissional que começou aqui, ele é professor de Educação Física, participou da nossa primeira palestra e hoje ele já está morando por 2 anos na Austrália, devido ao sucesso do projeto e implantando o projeto lá.
Ele foi parar na Austrália, porque ele ganhou um concurso aqui no Brasil, onde perguntava o que você faria quando chegar na Austrália. E ele falou, eu faria uma prancha de garrafa e ensinaria as crianças a como fazer. Ele ganhou. Nessa escola do bem, onde os dois dedicam suas vidas a ensinar a fabricação das pranchas, o exemplo positivo vem se replicando pelo mundo. A gente gosta mesmo que a pessoa faça, né? Porque o mais interessante, o que cativa é fazer a prancha de garrafa, você conseguir cortar, lixar, conectar as garrafas, né? E você saber fazer é muito importante, porque que você possa levar para o seu vizinho, para a sua comunidade e fazer lá também um projeto social, né? Mas a gente faz pranchas de doação, faz pranchas por encomenda, né? Faz pranchas para os cursos de stand-up também, então é prancha para tudo que é lado, né? E a gente já teve casos aqui em Garopaba de pais agradecendo a gente ter ido na palestra, porque eles agora começaram a separar o lixo dentro de casa, que o filho fez eles separarem, porque é isso que a gente bate na tecla, que se cada um separasse de forma correta, o mundo seria muito menos poluído, né? Seria muito melhor para a saúde de todo mundo. Então a gente quer pelo menos que as pessoas não sabem nem separar o lixo dentro de casa. Então, separando o lixo, o seco e o orgânico já muda a vida das pessoas. E a gente tem esses relatos de pais agradecendo que mudaram a vida depois que a gente entrou dentro da escola do filho dele. Porque no início, né, todo mundo faz a patente e tal. Eu disse, como eu vou fazer uma patente de uma invenção reciclável, né? É como se fosse fazer um pote de flores com uma lata velha, né? Todo mundo vai fazer, né? Uma coisa simples, fácil, e a prancha de garrafa não é diferente. Então, o que eu quero, a minha felicidade é ver quanto mais pessoas fazendo, quando eu chego numa região do Brasil que já tem alguém que já tenha feito, né, nos nossos moldes, eu fico muito feliz. Eu acho que as boas maneiras devem se proliferar, né? Devem ser divulgadas para que todo mundo possa, né, usufruir e ser feliz também, que nem a gente é. A gente conseguiu o edital do programa Economia Verde Solidária, que foi um belíssimo programa de Santa Catarina e que a gente se inscreveu e graças a Deus fomos contemplados e tivemos a oportunidade de construir essa sede aqui para fazer todo esse trabalho. Mas eu posso te garantir que é bem difícil, os editais aí, eles complicam bastante, teria que ter mais editais para esse lado do meio ambiente que não tem. Eu sempre estou nativa em relação a isso, né? E até hoje a gente só foi contemplado 3 vezes e eu já mandei mais de 25 editais e a gente só conseguiu esses 3 por enquanto. Um foi com o governo do estado, outro com a prefeitura de Garopaba, onde a gente está implantando esse Garopaba Recicla, que é ensinar nas escolas as crianças a separarem corretamente o resíduo. E o outro foi com o fórum aqui de Garopaba também, que nos ajudou com uma verba para poder fazer as sacolas ecológicas, que a gente faz sacola ecológica com tecido de garrafa PET para substituir a sacola de plástico nos mercados, né? Então as pessoas aqui estão aderindo a essa ideia, porque daí você diminui o volume de plástico que você leva para casa e a tua sacola ecológica dura uma eternidade. Depois do intervalo, no mundo do esporte, a prancha reciclável também faz sucesso e vários surfistas profissionais testaram a invenção. De tão singular, a prancha sustentável ganhou até um festival mundial com competidores profissionais e até mesmo famosos no meio do surf. 3 deles estiveram com a gente em uma bela manhã de diversão na praia em Garopaba. Surfistas profissionais do Brasil inteiro já testaram a prancha, inclusive até o Donovan Frankenreiter, o músico, né, famosíssimo, teve em Atlântida lá, numa passagem dele que ele foi fazer um show. Isso faz 3 anos atrás, e eu passando com as pranchas na frente do palco, ele parou de tocar e veio perguntar pra gente se podia testar a prancha. E ele foi pro mar, ficou mais de 1 hora surfando e para ele foi o máximo, né? Surfar numa prancha 100% reciclada, né, de lixo. O próprio Mineirinho, né, que foi campeão mundial, já surfou aqui na Praia da Vila, ali em Bituba, com a prancha de garrafa, com as crianças. Então aquilo ali é um incentivo, porque a gente dá oportunidade para aquela criança que não pode ter também, porque a gente sabe que uma prancha de fibra não é barata, né? Então a prancha de garrafa veio para dar oportunidade para aquele que não tem. Como no Paraná, por exemplo, isso eu sempre costumo falar, que é uma cena que me marcou muito, um menininho devia ter 10 anos na época,
ele chegou pra gente, quando ele viu a prancha de garrafa, ele falou: tia, será que eu posso ganhar essa? Porque eu vou poder surfar todos os dias. Eu pego emprestado prancha na beira da praia. Aquilo me tocou o coração, assim, que eu falei pro Jairo, nós temos que dar a prancha para ele de alguma forma. Então, se cria uma oportunidade na vida, né, de uma criança que sonha em ser surfista e não tinha prancha. Então, quando a gente deu a prancha para ele, você não tem noção da alegria que ele saiu. Eu vou poder surfar todos os dias e aquilo me marcou. Tenho que falar, bem divertido, né? A galera que está iniciando, assim, né? No tipo de onda dessa pequenininha, então, num dia de praia, maravilhoso. Então, uma pranchinha dessa, bem, né? Como posso dizer, é reciclável, né? Tipo, não é poluente, né? A gente está trabalhando com uma coisa que hoje em dia está destruindo o mundo e hoje em dia a gente está pegando onda. Então, estamos ligando tudo, né? Tá sempre na frente. Conhecia só de foto, de filmagem, mas nunca tinha surfado com uma, né? Foi a primeira vez. O que você achou dela na água? Ah, é muito divertido, né? Sempre bom. Porque a essência do surf é se divertir, né? Pegar onda é se divertir. E você poder pegar onda ainda com material reciclado, ajudando o planeta, melhor ainda. É um ótimo começo para criança. Eu acho que todo mundo tinha que ter uma prancha dessa. É muito divertido. O cara acha meio estranho no início, mas depois, quando se acostuma, é só diversão. É muito legal mesmo. Eu já vi muitas iniciativas com garrafa, tipo estátuas de onda, assim, feita toda de garrafa PET, né? Já viu na Europa. Mas aqui no Brasil, a galera logo aqui em Garopaba, ó, surf de pranchinha de PET, garrafinha PET, acho que quem quer se divertir encontra de qualquer forma. Então essa daqui pro surf, a galera que gosta de praia, foi uma ideia bem feita. Você viu em alguns lugares, mas ainda está muito devagar. Acho que tem que melhorar muito, muito, muito. Eu voltei de Bali agora e lá você vê milhares de garrafas dentro da água. E aquela água azul transparente, você está surfando cheio de garrafa, plástico, tudo em volta de você. Acho que ainda tem que melhorar muito essa questão da reciclagem. É uma coisa ligada na outra. Só pra gente poder desfrutar do mar ali, ficar ali dentro, se divertindo com os amigos. Tem gente que não tem prancha, né, cara? É difícil. A prancha agora tá tudo muito caro, né? E vou te dizer que a diversão com uma prancha normal, comparando com essa, dependendo do nível de surf, não muda muita coisa. Eu acho que pra mim não muda. Eu saio amarradão da água, surfando com a minha prancha normal ou com essa aqui. Mais do que relembrar a carreira de surfista, Jairo segue agora um estilo de vida ao lado da esposa e incentivadora. Na busca frequente por editais e patrocínios, os dois vão driblando as dificuldades e estão sempre em contato com a natureza, defendendo o tripé social, econômico e ambiental da sustentabilidade. Eu acho que uma ideia, quando vem na cabeça da gente, vem na de várias pessoas. Mas a conclusão da ideia é que é mais difícil, né? Você conseguir transformar aquilo em realidade. E ali, quando eu consegui fazer a prancha a primeira vez, foi para mim muito gratificante. Com certeza foi uma iluminação, né? Do mundo invisível, né? Que a gente não percebe, mas sabe que está ali, que me deu essa luz, né? Esse tia, vamos lá, Jairo, vamos para frente, tu tem essa missão. Mas eu não sabia que eu ia trabalhar em prol da natureza. E eu posso dizer assim, até me emociono. Eu me sinto abençoada em trabalhar pela natureza, porque não tem preço a gente cuidar da natureza, do meio ambiente. Eu sou muito mais feliz hoje. Eu já amava a natureza, hoje eu cuidar da natureza, isso me tornou um ser humano muito mais feliz.